Bem-vindos à minha websérie, a websérie Augusto Cury, ligada às minhas obras. Vamos falar agora sobre a Turma da Floresta Viva, como lidar com crianças ansiosas. Bom, eu quero dizer que vários dos meus livros estão sendo utilizados para o cinema, nós estamos pensando em seriados e também para o teatro. A terceira obra teatral é o livro Nunca Desista dos Seus Sonhos, que logo estará nos teatros do Brasil. O primeiro foi Vendedor de Sonhos, o segundo, O Homem Mais Inteligente da História. Reitero, o terceiro, Nunca Desista dos Seus Sonhos. O quarto, A Turma da Floresta Viva, também vai se tornar uma peça teatral infanto-juvenil. E a Turma da Floresta Viva é uma turma que eu construí com personagens que vão ensinar crianças e também pré-adolescentes a desenvolver as habilidades mais importantes socioemocionais, as habilidades de gestão da emoção. Por exemplo, pensar antes de reagir. Você pensa antes de reagir ou reage sem pensar? Reage pelo fenômeno bateu, levou. Essa é uma grande tese. A maioria das pessoas são impulsivas. Me contrariou, eu contrario. Elevou o tom de voz, eu também elevo o tom de voz. Então, infelizmente, as pessoas não sabem trabalhar as habilidades para pensar antes de reagir. Número 2, aprender a trabalhar perdas e frustrações. Trabalhar perdas e frustrações é desenvolver a resiliência. Quem não aprende a desenvolver resiliência não tem como conviver de maneira saudável no teatro social, porque não há céu sem tempestades na vida de ninguém, nem de adultos, nem de crianças. Não há caminho sem acidentes. Você não assinaria um contrato se não tivesse as cláusulas muito bem escritas, bem claras, porque você pode receber um questionamento, mas a vida é um contrato de risco e as cláusulas simplesmente não estão lá. Você não sabe o que vai pensar daqui 5 minutos, daqui um dia. Você não sabe que tipo de problema vai enfrentar daqui 10 minutos ou daqui uma semana. Você não sabe quando as pessoas mais próximas vão te apoiar ou te decepcionar, ou quando você vai ter uma ideia que te promove, como eu tenho capacidade, ou que te asfixia, ou eu sou uma pessoa que não consigo me reinventar, encantar e desenvolver ideias brilhantes. Portanto, a vida é muito mais complexa do que as pessoas têm ideia. A vida é um grande contrato de riscos. Mas há uma beleza nesse processo. Se o ser humano fosse programado, se soubéssemos quais problemas teríamos daqui 5 ou 10 minutos, quais pensamentos teríamos daqui 5 ou 10 minutos, quais eventos prazerosos ou angustiantes teremos daqui 1 ou 2 semanas, seríamos robotizados. A vida seria um eterno tédio. Muito provavelmente as pessoas desenvolveriam, na verdade, uma depressão coletiva com risco ao suicídio muito grande. A vida perderia sabor, porque não teria as estações do ano, as primaveras, os outonos, os invernos, não teríamos os verões da vida. Então, por favor, se a tua vida é complexa e complicada, não reclame. Ela é complexa e complicada mesmo. Ela é um contrato de risco, cujas cláusulas não são definidas. E na Turma da Floresta Viva, nós ensinamos desde pequenas crianças, através do programa Escola da Inteligência, que entra na grade curricular 1 aula por semana, ao longo, desde o ensino infantil também até o ensino médio, e agora vamos entrar nas universidades, ensina essas nuances da vida, as estações da vida, as intempéries da vida e as habilidades mais importantes para que eu possa ter gestão da emoção, para que você e os seus filhos possam ter gestão da sua mente, capacidade de serem líderes de si mesmos. Na Turma da Floresta Viva, na fase inicial do programa de gestão da emoção, tem o professor Corujão, que sou eu. E o professor Corujão tem a tarefa de fazer com que os animais, que são bem diversos em suas personalidades, como a onça Sassá, ela é focada, sabe o que quer, mas também não sabe ser contrariada, ela é irritadiça, tensa. Nós temos a cobra Tatá,
ela é perspicaz, inteligente, intuitiva, mas ela tem baixo nível de resiliência, não sabe trabalhar perdas e frustrações. Bateu, levou. Nós temos o sapo babá, boa vida, bem-humorado, otimista, só que leva a sua jornada na brincadeira, não quer estudar, a escola não é importante, estudar não tem significado. E nós temos o grilo de Galá, que é estudioso, dedicado, ama os estudos, mas muitas vezes se esquece de se relacionar com seus amigos e se socializar. E essa turma tão diversa em suas características de personalidade vai aprender através do professor Corujão as habilidades socioemocionais para dirigir o seu próprio script. E uma das habilidades que o professor leva os seus alunos a aprender é lidar com a ansiedade, em destaque a síndrome do pensamento acelerado. Uma criança de 7 anos de idade hoje tem mais informações que o imperador romano tinha no auge de Roma, e as crianças são super ativas, não são hiperativas classicamente, como a síndrome da hiperatividade ou o transtorno de déficit de atenção, porque apenas 1% tem o transtorno de déficit de atenção, 1 a 2%, e tem um viés metabólico, tem que ter pais e mães ou avós que eram agitados, faziam 1000 coisas ao mesmo tempo, mas porque todas as crianças, praticamente, ou grande parte delas, no mundo todo estão agitadas, desconcentradas, querem fazer 1000 coisas também ao mesmo tempo, elas não amam a solidão, querem abolir a solidão, querem fazer muitas coisas para sentir migalhas de prazer, querem abolir o tédio, ficam fissuradas nas redes sociais, porque estão com a síndrome do pensamento acelerado, uma mente hiperansiosa pelo excesso de estímulos arquivados no córtex cerebral. Quanto mais estímulos que vêm das redes sociais, dos jogos de videogames e também dos computadores e da televisão, mais dispara o gatilho, que é um fenômeno inconsciente, que abre milhares de janelas, que ocorre uma leitura e construção de pensamentos, e a âncora da memória, o terceiro fenômeno, fica dançando no córtex cerebral, gerando desfocamento ou desconcentração. Então o gatilho dispara milhares de vezes, abrindo milhares de arquivos, segundo fenômeno. Terceiro fenômeno, a âncora não se fixa e as crianças não têm deleite do prazer de aprender, não têm deleite ou prazer de estudar um livro, de ler um livro e de debater ideias. Há uma preguiça mental geral e infelizmente também estamos na era dos mendigos emocionais, crianças, adolescentes e adultos que precisam de muitos estímulos para sentir migalhas de prazer. E eu tenho sido uma das vozes solitárias no mundo denunciando isto. A síndrome do pensamento acelerado, a intoxicação digital e denunciando a necessidade vital de aprender habilidades socioemocionais para que as crianças gerenciem sua emoção, como pensar antes de reagir, trabalhar perdas e frustrações, aprender a não comprar aquilo que não lhe pertence. Se alguém me ofendeu ou rejeitou, minha paz vale ouro, o resto é lixo. E temos de ensinar isso às crianças, também aprendendo a duvidar de cada pensamento perturbador, criticar ideias angustiantes e determinar estrategicamente, ser autor da própria história. A técnica DCD, duvidar, criticar e determinar, tem de ser ensinada às crianças e adolescentes, e nós ensinamos as crianças do programa Escola da Inteligência. E você tem de ensinar isso aos seus filhos. Leia o livro A Turma da Floresta Viva, que você vai poder se apropriar também dessas técnicas. E também, se quiser, você pode entrar na Gatchosen através do link da minha bio, lá no meu Instagram, e abaixar o app. Lá tem um programa completamente gratuito chamado Saúde Emocional, ao lado do perfil de cada usuário, para prevenção de suicídios e transtornos emocionais. Eu vou só dar mais algumas dicas importantes para superar a ansiedade. Ensinar as crianças a pintar artes plásticas é importante, ensinar a tocar instrumentos, ter contato com a natureza, levar a amar os animais e a cultivar flores. Todas as experiências mais lentas, elas também ajudam a desacelerar o pensamento e a focar. Então, bem-vindos à Biblioteca Augusto Cury. O tema que nós vimos é como lidar com a ansiedade e como desenvolver as habilidades socioemocionais para sermos gestores da nossa emoção. Um forte abraço.